Nós vamos dar início, então, àquele que é o terceiro painel do 25º Fórum da Liberdade. E tem como tema Portas de Acesso à Prosperidade. Para que apresente este painel e chame ao palco os nossos painelistas, eu quero convidar o diretor de eventos do IE, Maurício Filipão. Por favor. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Por muito tempo no Brasil, os predicados referentes à prosperidade não eram vistos com bons olhos. Os bem-sucedidos e afortunados, muitas vezes, precisavam ocultar ou omitir suas conquistas. E tal sentimento se tornou parte da cultura brasileira, negar o sucesso legítimo em todos os âmbitos. Agora, porém, nos parece que esta situação começa a se inverter. O indivíduo brasileiro começa a experimentar a vantagem de possuir um maior poder aquisitivo, melhores condições de vida. Houve um aumento no seu padrão de exigência, e assim visa se qualificar e trabalhar cada vez mais para obter conquistas maiores. A liberdade individual, sem dúvida, é o melhor caminho para a prosperidade de uma nação. Porém, de nada adianta se o governo não for cobrado e fiscalizado pelos indivíduos. O governo deve prestar contas, se comprometer a buscar melhores modelos, reduzir a corrupção, desburocratizar processos, enxugar seus custos, reduzir tributos e eliminar barreiras para que possamos viabilizar uma infraestrutura adequada para escoar toda a nossa produtividade. As portas de acesso à prosperidade parecem se abrir novamente à nossa frente. Dependerá de nós, indivíduos, se iremos trilhar nosso caminho como nação através desta oportunidade. Iniciamos, então, o painel Portas de Acesso à Prosperidade e convido, então, os debatedores Tom Palmer, Paulo Rabelo de Castro e Rodrigo Constantino para mediar o evento. Desejo a todos um excelente painel. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Senhores e senhoras, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fórum da Liberdade. Essa atividade tem previsão de 50 minutos. Cada painelista falará por volta de 15 a 20 minutos, e o restante será aberto para debate. Nosso primeiro convidado é o senhor Tom Palmer, conhecido já aqui dos frequentadores do Fórum. O currículo é muito extenso, eu vou abreviar, mas Tom Palmer é vice-presidente de programas internacionais da Atlas Foundation, membro sênior do Instituto Cato e da Universidade Cato também, que é diretor, e tem doutorado em política pela Oxford University. É autor do livro The Morality of Capitalism, que está sendo traduzido em português, e do próximo livro que vai sair, que é After the Welfare State. Tom Palmer, com a palavra. Well, bon dia. Thanks so much for the invitation to the IEE and the Forum de Liberdade, and thank you to all of you. This is such a wonderful event. I tell people around the world that the greatest gathering for the discussion of freedom and justice and prosperity takes place in Porto Alegre, here. And I hope someday that I will get to see imitators in Germany, in Canada, in the United States, Malaysia, China, Mexico,
and many other countries. You have set a very high standard of civil discourse, of conversation, of mutual respect and exchange for ideas. I want to talk today about gateways to prosperity. And so we want to talk about some important questions. What is prosperity? What is poverty? And also, what is the nation? One of the people who addressed these questions early on was the Scottish philosopher and economist Adam Smith, in his great book, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. And every word in the title of his book was important. So we want to start out with a proper definition. What is wealth? What is the nature of wealth? What causes wealth? And also, who is the nation? This was addressed in Smith's book that began really to launch the modern world. If we think about the nature of wealth, he provided the forerunner of the modern notion of GDP, or gross domestic product. Before Adam Smith, people thought the wealth of the nation was the gold in the king's treasury. How much gold did the king have? But Adam Smith said, the poor man cannot eat gold. The poor people need bread on their table. Gold in the king's palace is of no value to them. What are the causes of the wealth of nations, of the bread on the table of the family, of the clothing that they have, of medicine, the transformation of nature through work, and very importantly, exchange. Exchange or trade also creates value. Not only physical transformation of the world, but also the mere act of exchanging creates value. And then, what is the nation, or who is the nation? Not just the ruler, not just the elite, but every human being matters. Every human being is part of the nation, from the richest to the poorest. And we should look to the wealth of the average person, of someone just chosen at random. What is that person's life like? Is it getting better or worse? Not only those clustered around the king or the president or the parliament, but everybody counts as the nation. If we want to look at the natural condition of the human race, and this is compatible with Eduardo Marti's presentation, it is poverty. The wealth that we experience today is unique in the history of mankind. Today, the poorest among us have things that even the richest of previous generations could not imagine. When I was a boy growing up, I watched a Star Trek television show with my father, and we were amazed they had communication devices they would take out, and you could call your ship. We thought maybe in 1,000 years we would have that. Well, I have several, and I see even very poor people around the country have something better than what they had in Star Trek, because you call not only the ship, you can call anybody in the world, and you can play music and watch movies and talk to your friends on Facebook. It's better than the science fiction of my childhood. The experience that we have of wealth is truly astonishing in history. If you look at that chart of per capita income around the world, income per person, it goes from about $3 a day. It lasts that for about 1,200 years, goes up a little bit in the High Middle Ages, and then falls in the 17th century because of wars in Europe and Asia. And then around the year 1800, something happens. The world changed. The emergence of modern markets and modern institutions that we call free market capitalism changed the world. One of the great development economists, the late Peter Bauer from London School of Economics,
very famously was on television in a debate with John Kenneth Galbraith from Harvard University. And Galbraith asked him, what is the cause of poverty? And he said, poverty has no cause. Wealth has causes. It is like asking, what is the cause of darkness? That's not a scientific question. We should ask, what is the cause of light? What is the nature of light? And darkness is the absence of light. So we should ask, what is the nature of light? What is the cause of wealth? And then we can ask, what prevents wealth from being created? What are the obstacles to the creation of wealth? We should distinguish between the wealth of a nation, how nations become rich, and how individuals become rich. We know in Brazil, or United States, or Mexico, or China, you can become prosperous through hard work, saving, possibly inheritance or luck for the fortunate few. But the wealth of nations requires much more than that. It requires something quite special, which is innovation and trade. New things being introduced into the market, new business firms, new ways of doing business. Those are the sources of the wealth of nations. What are the conditions for that? We can turn again to Adam Smith. He put it very nicely in a lecture that he gave. I'll read it to you. Little else is requisite to carry a state to the highest degree of opulence from the lowest barbarism, but peace, easy taxes, and a tolerable administration of justice. Notice he does not say perfect, tolerable, good enough. All the rest being brought about by the natural course of things. All governments which thwart or block this natural course, which force things into another channel, or which endeavor to arrest the progress of society at a particular point, are unnatural, and to support themselves are obliged to be oppressive and tyrannical. So now we can ask, do Brazilians enjoy peace, easy taxes, and a tolerable administration of justice? Let's look at the record for Brazil. The first condition Adam Smith identified was peace. Brazil has a rather high murder rate, 26 homicides per 100,000. In some states, it is over 100 per 100,000. It's really quite a shocking number. We know a major cause of this is narco-trafficking and drug gangs. I should say that is largely imported from the United States. And you should look to Washington, D.C. to stop exporting America's war on drugs, which has caused so much chaos and suffering in the countries of Central and South America. This is why more and more Latin American leaders, South Americans, are beginning to call on the United States to stop the war on drugs, because it is killing people in Mexico, in Colombia, in Brazil, in Guatemala, and other countries. Brazil also has a low international ranking for press freedom. Why? Because so many journalists in this country are threatened or even killed. Now, security is better than it was, but parts of Brazil have casualty rates higher than countries undergoing civil war. So, the record for peace is rather mixed. What about easy taxes? I think this is something you could mention to a small business owner and they laugh at you. Brazil has over 80 different taxes, one of the highest tax burdens in the developing world. It's a very difficult and expensive tax system. The Doing Business report of the World Bank estimated that the average small business person spends over 2,600 hours just filling tax forms and preparing the tax forms for the tax administration. Brazil ranks 126 out of 183 countries on the Doing Business report for the ease of doing business.
It ranks 6.19 on the Fraser Institute's Index of Economic Freedom. Out of 141 nations, it comes in 102nd. So that's after Greece, Mexico, El Salvador, and so on. And we know unemployment is promoted by very rigid labor laws here in Brazil that make it quite difficult for people to seek new employment. And finally, what about the third criterion of Adam Smith, a tolerable administration of justice? Transparency International scores Brazil 3.8 on the Corruption Perception Index. That's 73rd out of 183 countries. It's tied with Tunisia for 73rd place. So you know the North African country. Contracts in Brazil are quite difficult to enforce. Businesses find it difficult to do business because the contract and legal system is so complicated. And we could say the Brazilian government is so busy choosing winners, running oil refineries and banks and other enterprises, they don't seem to find the time or the resources to protect the lives of their citizens. They're too busy doing other things. So we say in English, there's a little room for improvement in Brazil. Some things that could be improved. Let's look at the state enterprises. 38% of the capitalization on the National Stock Fund is state-owned or state-controlled firms in Brazil. This is, in my opinion, a colossal waste of the taxpayers' money, and it generates some very serious problems. Specifically, when the government is running banks, oil refineries, electricity generation, meat exporters, airports, delivery of the post, and other businesses, it tends to generate corruption, cronyism, inefficiency, and waste. And this is something that Brazilians should demand be ended. So indeed, there's a little room for improvement in this regard in Brazil as well. If you want to complete the transformation of Brazil to become truly the country of the future, which I think is in fact possible, this is an exciting, dynamic country with a remarkable population capable of great things. You need to have at least two things that are very important and central. You need the right institutions, limited government that does its job, that protects people when they walk down the street from violence, that protects journalists from assassination and murder threats, that protects average people from criminals, and does not spend its time instead running oil refineries and other businesses. You need lower taxes that are easier to understand. The Brazilian tax system is very complicated and an enormous burden on enterprises. You need improved administration of justice to make justice easier and more available for everybody in Brazil. And then the second thing, this is more difficult to achieve, but it can be done. A cultural renaissance of liberty and entrepreneurship. And I want to talk a bit about that because that is also significant. Eduardo Marti was talking, I think, exactly about this issue. So efficient economic institutions start with property rights, that they have in English the 3 Ds. They must be definable. They must be defendable. And then here's a terrible English word. They must be divestible. Divestible means transferable. You could sell it. You could give it at low cost. But we could not have the word transferable because then we would have DDT, which is illegal internationally. So we say DDD, definable, defendable, and divestible. This is something Paulo has been doing so much work to accomplish in Brazil so that the poorest Brazilians can have access to property rights, which is the most important step to creating wealth and prosperity and social progress for their communities. You need an efficient legal system that functions well and limited government that will focus on securing the rights to life
liberty, and estate or property. Now, what about the culture of enterprise? That requires an understanding of entrepreneurship, that people can take chances and do new things and change the world. It requires innovation. The anticipation there'll be economic change, not a static, unchanging world, but a dynamic world with surprises and new things that were unanticipated. And that means a toleration of failure. Failed firms should be allowed to go out of business and be replaced by successful firms. This is something that the Americans have forgotten. They bail out one company after another. This is a catastrophe because you reward failure and you punish success. What is needed is an understanding that failure, bankruptcy, is part of a prosperous society. And it needs to be allowed for companies to disappear when they do a bad job and be replaced by new ones with new ways of doing business. Joseph Schumpeter, the great economist, focused our attention on creative destruction as a characteristic of a modern, prosperous world. It's not savings or hard work that are the keys to a successful economy, but creative destruction. Old firms go out of business and new firms enter. Old products leave and new products come. When I was a boy, there was a career called typewriter repairman. You trained for your life to repair typewriting machines. Who uses a typewriter now? Most people, young people, have never seen one. People use computers, which can do everything the typewriter did and much more. I could not talk to my friends in Pakistan on my typewriter. I could not play movies on my typewriter. I could not go into Facebook on my typewriter. A new industry replaced an old. The old industry died. It was destroyed by the market, and a new one was created. As Schumpeter put it, and this is a mistake of most so-called competition authorities like CAGE here in Brazil, he said the problem that is usually being visualized is how capitalism administers existing structures, whereas the relevant problem is how it creates and destroys them. Constant process of creation and destruction. So let me conclude with how Brazil can in fact become the country of the future. You need to embrace creative destruction and be open to the future. Open to a future you cannot know. New ideas, new businesses, new products that no one today could imagine. That will transform the world. And if Brazil becomes a country that is open to the future, Brazil will surpass Europe, which as we speak is turning its back on the future. And sadly also the United States, which has decided it's more important to subsidize and bail out failed firms than to look for the real winners, which we know through the market economy. It means entrepreneurship. It means innovation. It means truly free competition. And it means respect for honest business people. The honest business person, not the crony who goes to the government for privileges, subsidies, bailouts, and protection, but the creator of wealth, whether a small business or a big one, whether a traditional firm or a totally new one. We need to have a culture that respects this and sees such people as we see athletes and scientists and rock stars, respected members and participants in our culture, not people who are looked down on as mere business people. So let me conclude by saying I do see the possibility of a truly great future for Brazil, of a rich, of a prosperous, of a progressive society emerging here. And I will look forward to visiting Brazil in years to come and being able to witness the prosperity that is possible in this country if Brazil and Brazilians embrace the being open to the future, market economy that embraces creative destruction. Thank you so much for the chance to be with you.
Agradecemos a participação do Tom Palmer no 25ª edição do Fórum da Liberdade e imediatamente passaremos a palavra para Paulo Rabelo, que prefere falar daqui. Currículo muito extenso também, vou tentar resumir o máximo possível. Paulo Rabelo tem doutorado pela Universidade de Chicago, é diretor-presidente da SR Rating, a primeira empresa brasileira de classificação de riscos de crédito. É também presidente da Macro Consulting, do Conselho Superior de Economia da FEComércio, preside o Instituto Atlântico e, além de tudo, tem uma experiência que acredito que ele vai compartilhar um pouco com a gente, com o projeto em Cantagalo, no Rio de Janeiro, que lançou o livro Galo Cantou. Com a palavra, Paulo Rabelo de Castro. Obrigado a todos. Bom dia a todos vocês que aqui estão comigo participando e, de certa forma, comemorando a 25ª edição do Fórum da Liberdade, do qual tenho participado por diversas ocasiões, sempre com renovado prazer. Nesse conclave que, como já mencionou Tom Palmer, e, aliás, aproveito para fazer um parêntese cumprimentando pela excelente e doutrinária apresentação, e principalmente pelo otimismo que lançou sobre a possibilidade do Brasil ser um país realmente do futuro. E, dentro desse contexto, cumprimentar a todos nós que, como eu disse, nos reunimos aqui nessa verdadeira Woodstock do pensamento libertário, nesse grande fórum de discussão permanente, às vezes de denúncia, mas sempre de construção de ideias, e que o Brasil, de alguma forma, tem aproveitado, às vezes entendemos que pouco, mas eu diria que a influência do Fórum da Liberdade, não só no campo doutrinário, mas principalmente no campo das ideias práticas, tem sido uma influência, de fato, crescente. E, por isso, desde a primeira edição, o fundador do IEA, William Lin, cujos pais cumprimentos estão aqui presentes, Sr. Ling e Dona Lídia, com muito carinho, os vejo de novo na plateia. Eu acho que eles são, de certa forma, representativos dessa perenidade que os gaúchos têm demonstrado na disciplina e no entusiasmo de fazer acontecer esse fórum. Isso é muito importante porque o Brasil se prepara para administrar um problema novo. O Tom Palmer foi muito feliz quando mencionou, e esse não é algo que acontece só no Brasil, mas de alguma forma é um fenômeno mundial, de certa forma, se defrontando com o desafio de administrar prosperidade e afluência. A humanidade viveu escassez das coisas mais básicas, de água, de alimentos, durante séculos e séculos a fio. A única coisa que prosperava algumas vezes eram germes, que matavam 25%, 30%, 40% de uma comunidade. As bactérias prosperavam sobre os homens. Hoje, os homens ameaçam não só as bactérias, mas ameaçam, às vezes, inclusive, o patrimônio ambiental, que é exatamente o novo desafio, como crescer protegendo aquilo que é o planeta. Portanto, a prosperidade nas suas várias manifestações é o grande desafio. E quando o tema principal desse fórum, que é uma data básica, 2037, 25 anos à frente, como nós chegaremos lá e que pedaço será o seu, o nosso, o de cada um, o Brasil tem, dentro desse particular, uma exigência, que é saber responder adequadamente quanto dessa prosperidade será, de fato, repartida. E é sobre isso que eu queria deixar algumas reflexões para que, num desafio, numa provocação, principalmente para os jovens que aqui estão e que participarão mais determinadamente desses próximos 25 anos, para que a gente saia
do plano meramente doutrinário, do plano do pensamento, e a gente realmente vista as botas que vão nos levar para o campo de batalha. Nós precisamos praticar e vivenciar as ideias que nós, de certa forma, esposamos. E eu acho que o Fórum da Liberdade e os soldados desse fórum estão preparados para ir à luta, né? Sobre essa luta, nós temos uma diversidade enorme de batalhas que nós podemos encampar. O Brasil tem pelo menos 4 ou 5, eu diria 5 portas de acesso a essa prosperidade que andam emperradas. A primeira porta é a da cidadania, a da cidadania tributária. E foi muito feliz o Tom, eu acho que, e até estava esquecido, Tom, desse pedaço importantíssimo, desse livro maravilhoso que precisa ser sempre relido, e eu já estava esquecido de relê-lo mais uma vez, em que, com toda a simplicidade que os gênios têm, Adam Smith se refere à taxação correta com um termo que, mesmo em inglês, é tão simples quanto o seu próprio nome, easy taxes. Ele não falou se as taxas deviam, se o sistema tributário devia ser alto ou baixo, ele não entrou nas discussões operacionais, mas easy, comfortable, na ideia de que nós devemos principalmente respeitar o contribuinte. A ideia que está subentendida numa interpretação livre de Adam Smith, não é a ideia do tributarista, daquele que vai operar o sistema, mas como ele opera, ele deve estar sempre interessado em respeitar a visão de quem paga. E a visão de quem paga é a visão do contribuinte. E é esse contribuinte de quem nós absolutamente nos esquecemos. Estou aqui na frente. Eu estou na frente de um grande brasileiro, que é o Luiz Roberto Ponte, que, nas suas várias versões de homem público, tem se dedicado à discussão das questões tributárias, e é um desses poucos que tem se preocupado em olhar pelo lado do contribuinte. Ele haverá de concordar comigo, no entanto, que muitas vezes seus colegas de Congresso se esquecem de se perguntar o que é bom para o contribuinte, o que é mais confortável para o contribuinte, o que é que faz o contribuinte pagar mais facilmente, evadindo-se menos, tentando sair fora, não tentando sair fora de um sistema que o oprime. Portanto, a opressão tributária é algo que nós vivemos diariamente e ela é, no Brasil, elevada à categoria de um verdadeiro manicômio tributário. E nós vivemos hoje uma situação que é muito parecida à questão inflacionária. Nisso, dou razão a Jorge Gerdau, que é um campeão há décadas da racionalidade econômica no Brasil, e vou lembrar a ele dos tempos em que nós juntos discutíamos, inclusive nesse fórum, que era possível dar cidadania monetária ao Brasil, estabilizando a moeda que o Brasil de fato não tinha, porque preso ao manicômio da correção monetária, da indexação plena, e que era de fato um verdadeiro pandemônio em termos de má administração da moeda. Pois, Tom, você não estava aqui nessa época, quantas vezes nós ouvimos de outros colegas nossos que era impossível combater a inflação sem causar tremendo dano para o bem-estar dos brasileiros, porque isso ia causar recessão. Era o que sempre se alegava. Nós tentamos, Jorge, eu e alguns poucos abnegados, aprovar justamente o contrário, que era a inflação que era aquela que roubava a prosperidade dos brasileiros. Depois que nós tentamos todas as vias equivocadas, finalmente só nos restou implantar um plano que, sem congelamento de preços, sem congelamento de câmbios, trazia aquilo que era fácil fazer, que era a estabilização. E ela nos trouxe esse período de maior
prosperidade. Foi a primeira janela de prosperidade que foi aberta. O direito à cidadania monetária. O direito do brasileiro saber qual é o valor da moeda que ele tem no bolso. Nós estamos precisando agora de cidadania tributária. Eu convoco vocês para aderir ao movimento Brasil Eficiente, que junto com 100 e tantas entidades civis, podem entrar na página www.brasileficiente.org.br, porque é uma atividade cidadã, é uma atividade que, ao mesmo tempo, é de denúncia, mas é também uma maneira, como eu disse, prática de nós tentarmos arrombar essa porta que fecha a capacidade do brasileiro de investir, de poder deter uma parcela maior como empresário ou como cidadão, como família, da sua renda para si mesmo. Nós vamos comemorar no mês que vem o chamado Maio Azul, que é o primeiro mês em que o brasileiro sai do vermelho, pagando impostos, e vai para o azul, em que ele pode deter renda para si mesmo. Porque nós sabemos que o brasileiro, em média, hoje está pagando, Tom, cerca de quase 40% de tudo do que ele produz para o setor público. O pior é o que o setor público hoje faz com tremenda ineficiência na aplicação desses recursos. É possível melhorar? É claro que é possível melhorar, desde que a gente imprima urgência nisso. Mas existem outras portas de acesso, e eu quero mencioná-las logo, não me estendendo demasiadamente. A segunda porta de acesso é a porta do patrimônio intelectual. E, nesse sentido, trago a lembrança de um grande pensador, o Peter Drucker, que eu acho que não esteve no Fórum da Liberdade, mas é como se estivesse, porque tem pensamentos muito afinados com a ideia básica deste fórum, e ele morreu perto dos 100 anos, falando, jovial como ele era, a respeito sempre de pensar esse futuro, num novo termo que ele cunhou, chamado Web Education, que é a educação pela web. O Brasil tem que acelerar o passo em direção a universalizar o acesso à informação digital. O Brasil já praticamente universou a escolaridade e está diante de uma situação que nos deixa perplexos. Universalizou o acesso convencional à educação e continua quase tão ignorante quanto ele tinha apenas uma parte da população escolarizada. E por quê? Porque a nossa educação não é eficaz. Ela não é eficaz porque os professores não sabem o suficiente. O problema não está tanto nos alunos como naqueles que ensinam. A educação se faz através de professores competentes. E como, de certa forma, abreviar esse gap que existe da educação insuficiente? Somente a resposta é educando alunos e professores ao mesmo tempo. Eu não vejo outra solução senão a universalização do processo digital na educação brasileira, e isso o governo do PT tentou através de um programa chamado Um Computador para o Aluno, e foi um dos grandes fracassos, não exatamente por incompetência da administração Lula, mas porque essa boa gestão de uma boa ideia exige também que passos de planejamento adequados sejam dados. O novo ministro da Educação está propondo 600 mil tablets, eu quero crer, para os professores. É uma boa ideia, mas é uma ideia acanhadíssima em relação à meta de universalizar o acesso, não da máquina apenas, mas principalmente da iniciação digital para que cada aluno, uma vez que detém a ferramenta da oportunidade, faça o resto. É abrir a porta para os brasileiros, abrir a porta para todos eles, e não apenas para uma parcela. E isso exige planejamento. Jorge agora está lá tentando ajudar o governo. Esse é um grande desafio, organizar o Brasil para que, ano a ano, ele incorpore alguns milhões de novos brasileiros com acesso efetivo aos princípios da digitalização.
Assim como nós conseguimos universalizar a merendeira nas escolas, nós deveríamos ter a capacidade de ter um monitor, ou seja, um professor estabelecido em cada uma dessas escolas. Onde tem uma moça servindo a merenda, tem que ter alguém servindo o alimento digital para esses jovens. E, obviamente, nós teremos, a partir da década de 20, e certamente em 2037, realmente, aí sim, um Brasil muito mais bem informado e um Brasil muito mais poderoso, muito mais preparado para o trabalho. A terceira porta é a porta do acesso ao capital mobiliário. O Brasil vive um paradoxo. Ele está enriquecendo. Alguns colegas economistas afirmam, e corretamente, que a renda está sendo mais bem distribuída. Realmente, os índices de Gini estão melhorando, que são a maneira como o economista apura as diferenças de renda entre os mais ricos e os menos ricos. Os mercados e as nossas empresas comemoram a emergência da classe C, que é uma emergência através de um modelo de consumo, de endividamento, de crédito, é uma inclusão pelo lado do passivo do balanço. Mais recentemente, o programa Minha Casa Minha Vida, que eu também elogio pela franqueza do título do programa, Minha Casa Minha Vida, você compra a casa e empenha a vida, né? Eu acho que é correto, é honesto, avisa a todos exatamente para onde eles estão encaminhando. Eu digo isso porque digo ironicamente, digo provocativamente, mas digo também elogiativamente. Primeira vez que o governo realmente deu um passo na direção de oportunizar o acesso a um bem que o Brasil também, com as taxas de juros mais altas do mundo, não tinha, mas não resolveu o problema fundamental, que é entregar casas razoáveis por um preço onde os juros embutidos não sejam tão elevados. Voltando à parte previdenciária, mais uma vez Tom foi muito feliz quando disse que nós temos que o truque para o Brasil chegar a essa prosperidade seria ser open to the future, não é? O que é ser aberto para o futuro? É ser capaz de planejar a apropriação dessas oportunidades. E, nesse sentido, voltando à distribuição de renda, chamo a atenção de que há um certo silêncio em relação à distribuição da riqueza no Brasil. Os cálculos sobre distribuição da riqueza não são disponíveis nem mesmo no IBGE, que é o Census Bureau do Brasil. E eu desconfio, e compartilho com vocês essa desconfiança, de que a riqueza está sendo cada vez mais concentrada no Brasil, embora a renda anual, através de transferências, esteja sendo distribuída. Mesmo com os acessos do Minha Casa Minha Vida à propriedade, quando você estabelece, por exemplo, que o pré-sal, que é uma riqueza nova, não é? Que está chegando, ela vai ser distribuída pelos canais estatais, porque hoje há uma discussão sobre que fatias os estados, a União Federal e a dona Petrobras vão deter dessa riqueza. Eu pergunto, nós brasileiros detemos que parcela dessa riqueza que afinal é nossa? E nós que somos detentores de ativos, ou seja, de promessas sem bens tangíveis para garanti-las, porque somos todos credores da Previdência Social sem fundos que o governo nos promete, num futuro que é um futuro com um Brasil muito mais maduro e menos jovens para pagar a Previdência do futuro, eu pergunto a vocês, quantos de vocês vão deter uma parcela efetiva dessa nova riqueza? Não precisam me responder, por enquanto, ninguém nesta plateia. Porque não temos mecanismos econômicos, e poderíamos ter, de aproximar milhões de brasileiros a parcelas, pequenos pedaços dessa riqueza que vai sendo construída.
Idem no mercado de capitais. O Brasil tem um dos mercados de capitais, apesar de ter uma bolsa de valores de São Paulo muito ativa, tem um dos mercados de capitais mais estreitos do mundo, muito mais estreito que o da Índia, por exemplo. E por quê? Porque não temos mecanismos de oferta de fundos que aproximem os brasileiros da riqueza futura. Nós não somos detentores de parcelas das nossas empresas e poderíamos ser através de um novo mecanismo previdenciário que ainda não temos, que agora os servidores públicos passam a ter através do FUNPRESP. Ou seja, o Brasil, não é dizer que não faz, muito lentamente ele vai aprovando. Essa lei do FUNPRESP está lá desde 97 para ser aprovada. Nós somos muito lentos, extremamente lentos como país para chegar ao óbvio. Como eu disse, demoramos muito para chegar ao óbvio da estabilização da moeda, estamos demorando muito para liquidar o manicômio tributário, estamos demorando muito para perceber que a população está envelhecendo mais rápido do que ficando rica e que nós temos que também distribuir riqueza, tanto quanto distribuímos renda e distribuímos passivos. E também temos uma quarta porta de acesso, que é a porta do capital imobiliário. E eu, sobre isso, gostaria de mostrar um vídeo que praticamente conclui a minha apresentação, que é também uma homenagem ao grande campeão dessa reunião, Jorge Gerdau, a quem eu homenageio, porque, como vocês vão ver, ele tem a ver com esse filme. E já denunciando a vítima, depois ele me confessou que mais ajudou para se livrar de mim do que por acreditar que fosse possível implementar na prática um pedacinho dessa abertura de porta de acesso à propriedade imobiliária. Isso quer dizer que, antes de fazer casas novas, o Brasil tem, na regularização das propriedades existentes, 10, 15 milhões de imóveis que poderiam ser objeto de um choque de riqueza, sem tirar nem taxar ninguém ao lado. Ou seja, nós temos bilhões, eu diria, e nesse livro que estará disponível lá no Espaço Cultural, para quem quiser adquirir, o Galo Cantor, uma conta que mostra que, possivelmente, por falar e terminando falando de riqueza das nações, Tom, segundo as minhas contas, apenas no Brasil, o capital morto é da ordem de R$1 trilhão. Esse é o valor do aumento de capital que seria possível caso a presidente Dilma resolvesse implementar em nível nacional a experiência do Cantagalo. O programa teria, segundo as minhas contas, e pelo que o Jorge andou gastando com mais uns 2 abnegados, o Salim Matar, da Localiza, e mais um ou dois cujas carteiras eu andei batendo, nós teríamos um programa cujo custo de implementação, Thomas, está estabelecido em R$7 bilhões apenas, 7 bilhões de reais apenas, com um retorno econômico e, portanto, social da ordem de R$1 trilhão em termos de valorização dos próprios imóveis regularizados, com as suas respectivas matrículas, registros de imóveis, do entorno da cidade formal que se valorizaria e dos equipamentos urbanos que seriam estimulados e incentivados. Tudo isso na próxima década. Isso é transformar ideias, doutrinas, em casos práticos, para estimular a população, finalmente, a uma coisa que falta acrescentar ao receituário da prosperidade, que é entusiasmo e perseverança em saber que as ideias boas, uma vez implementadas, elas não vão falhar. O filme, por favor. O projeto Cantagalo foi concebido como uma resposta do Instituto Atlântico a um dos aspectos mais evidentes da exclusão do brasileiro
em relação aos vários acessos ou portas de acesso à propriedade no Brasil. Trata-se, no caso, da exclusão de acesso à propriedade imobiliária. Reunimos-nos com um grupo de jovens advogados, alguns deles do escritório Souza Siscon, outro do escritório Goiareb Mitchell. Recebemos também outros apoios, como, por exemplo, do Instituto Gerdau, e iniciamos um trabalho voltado para a mobilização inicial da comunidade, que era do bairro de Ipanema, e nisso tivemos o apoio de Inês Barreto, do Projeto de Segurança de Ipanema, e, por outro lado, tivemos o apoio inequívoco da comunidade do Cantagalo através do seu presidente, do seu diretor, o Luiz Bezerra, o Cláudio Napoleão, e toda uma extensa comunidade que nos deu, desde a primeira Assembleia Geral, absoluta carta branca para agirmos. Em cerca de 5 meses, conseguimos levantar, graças à generosidade do Jorge Gerdau, verba suficiente para realizar um cadastramento completo, um recenseamento da comunidade e, ao mesmo tempo, a topografia que foi conduzida por um excelente arquiteto, Márcio Roberto, secundado por uma equipe da própria comunidade que o acompanhava e colaborava com ele. A Casa dos Meninos da Luz também deu um apoio, é uma comunidade que está próxima, e ao final de 2008 já estamos preparados para conversar com o Estado do Rio de Janeiro. Tivemos de imediato o apoio de Luiz Fernando Pezão, o nosso vice-governador, que levou o tema da regularização fundiária através da concessão do título definitivo da propriedade para o governador Sérgio Cabral e a Secretaria de Governo. A Secretaria de Habitação também está mobilizada a esse respeito. E nós estamos muito felizes no Instituto Atlântico de termos dado um passo gigantesco na direção de mostrar que, além dos esforços que já vêm sendo feitos no sentido da concessão de outros instrumentos legais, como a concessão de direito real de uso e outros semelhantes, que o fundamento da valorização da propriedade através da concessão do título definitivo é o que mobiliza mentes e corações. Nós vimos isso na comunidade do Cantagalo, nós vimos a capacidade de cada morador possuidor de uma determinada área, determinado prédio, de distinguir perfeitamente o título precário ou o título não definitivo do domínio definitivo, aquele que de fato valoriza a comunidade, que a mobiliza para a auto-organização num condomínio especial, e é isso que imaginamos que possamos atingir em breve, num consórcio em que está envolvido, de um lado, o conjunto das autoridades do Estado, do município, com o apoio do governo federal, agora com a nova legislação Minha Casa Minha Vida, e por outro lado, e principalmente, fundamentalmente, uma consciência absoluta da comunidade que está sendo beneficiada por essa vantagem que nós, felizmente, em determinado momento, iniciamos e provocamos. É isso aí. Obrigado. Bom, vamos abrir agora para o debate. Recebi várias perguntas aqui interessantes, mas para justificar o convite do IEE de ter vindo para Porto Alegre, eu vou ter que formular as perguntas eu mesmo. Tom, você apontou basicamente sintomas da doença no Brasil que está tão distante daquele modelo defendido por Adam Smith e focou muito nas instituições, né, capengas no Brasil, debilitadas, frágeis, e chegou a falar alguma coisa de cultura. Eu queria justamente que você aprofundasse mais a questão cultural e o quão importante ela é para essas mudanças. E eu cito como exemplo desse problema cultural no Brasil 2 casos muito simples. No Brasil, nós perguntamos quanto dinheiro você ganha em vez de how much money do you make,
que é nos Estados Unidos. A ideia nos Estados Unidos já é de você ter que fazer riqueza. No Brasil, parece um maná vindo heaven sent, né, vindo do governo ou da China. E outro exemplo é que a gente fala aqui, até mesmo a excelente palestra do Paulo Rabelo de Castro não conseguiu evitar esse eufemismo. Nós chamamos os brasileiros de contribuintes, e não de taxpayer, como é nos Estados Unidos, que já dá a ideia de que o sujeito é um pagador de impostos, e não como se ele fosse comemorar o dia mais feliz da vida dele, ao colocar quase 40% do que ele ganha na mão do governo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais da questão cultural. Como é possível mudar essas instituições com uma cultura tão anti-livre mercado no Brasil? Okay, well, when I find the definitive answer to that question, I will be sure to share it with you. How to change a culture is not an easy matter because it involves art, it involves cinema, it involves television, poetry, music, and conversation. These are not as easy to change as a public policy voted in the Congress. But it can be changed one by one, that we should understand an honest business person deserves respect. Someone who creates wealth is someone we should admire and honor as a member of our community. It starts at something so simple. We see this in countries that are gaining wealth. You see, creators are respected. But countries that are declining are places where wealth is despised and hated. So to change that means we change just our conversation. Not so easy to do from the top down. It means we should understand that when the state takes from us, it's not really a contribution. It's extortion. And we know where it's going. It's not really going, let's be honest, to the poor. It's extorting from one class of rich and middle-class people to another. And the poor get almost nothing from this. Walter Williams, an economist, described income redistribution very clearly. He said it is like feeding the birds through the horse. At the end, the birds peck at what the horses leave behind. It's a very inefficient way to feed birds. What is the horse? It's the Brazilian bureaucracy, which is consuming so much of this wealth. We're told it's to redistribute to the poor. It's going to redistribute to bureaucrats and office holders, not to the poor. So we should just be honest about that. It's redistribution from one class of people to a class of people who are usually richer than the ones who are paying the bills. And then this question about making money or gaining money. That's an interesting linguistic insight. I would recommend look at countries not when they are rich, what do? What did they do when they went from being poor to being rich? That's the important period. So a wealthy country like France, for example, they do a lot of very foolish things. Sarkozy is a very statist politician. Don't look at what they do now. Don't look to the United States. What does the U.S. do now? Subsidizing General Motors, bailing out companies, subsidizing Goldman Sachs. Look what they did when they were going from poverty to wealth. That's the process one wants to copy. Because a rich country can afford a lot of stupid policies. And that is what is happening in Europe and the United States today. Look to the countries that are rising and ask, what are they doing? That is the recipe for success. And last thing, I'm a little sad about what's happening in the United States now, because I think they are killing the goose that was laying those golden eggs. A crony economy is emerging, bailout, subsidies, extremely unhealthy. A much better example, go even further north, Canada. The Canadians are getting right what the Americans are forgetting. Limited government, control of the state budget, limiting taxes, free trade policies. And quite frankly, the Canadians are now beginning to surpass the Americans. So don't think
that there's only one recipe for success. One country has it. Look to the countries that are succeeding. And right now, don't follow the United States. Look further north to Canada. Isso mesmo. Paulo, na sua palestra, você considerou a inflação como a derrota da inflação, o controle da inflação como uma conquista estabelecida, e agora vamos para um próximo passo, que seria a questão tributária. Mas eu queria, como advogado do diabo, colocar um dedo na ferida, para usar o termo do livro do Alberto Carlos Almeida, que considera que a questão tributária é a próxima grande batalha, porque a inflação ficou para trás. E eu queria perguntar se você realmente acredita nisso, quando nós vemos aí um Banco Central que já não tinha independência e autonomia sequer legal, né, de jure nesse país, cada vez mais politizado, tomando atitudes que, no mínimo, são consideradas ousadas, para não dizer irresponsáveis, que é reduzir na marra a taxa de juros quando os índices de inflação todos estão acima das metas do próprio Banco Central. Então, eu queria perguntar até que ponto essa conquista da inflação está sedimentada ou se você enxerga algum risco de perda de controle à frente. Não enxergo, e por uma razão muito simples. Eu não acredito em boa parte dessa rigidez cultural de que se falou, inclusive, na sua pergunta anterior. Não na resposta do Tom, porque eu acho que foi apropriada. A cultura ela está estabelecida como modos de expressão de uma determinada sociedade. Mas a grande cultura para a qual nós temos que nos fixar a atenção quando estamos discutindo o futuro de um país é a cultura do bolso, é a cultura dos incentivos. O público é capaz de mudar rapidamente a sua maneira de enxergar as coisas quando ele percebe determinadas vantagens. Como dizia meu querido professor T.W. Schultz, que foi um prêmio Nobel dos bem merecidos, entre os primeiros a serem atribuídos, um grande desbravador da chamada economia agrícola, ele dizia: não confunda pobreza com burrice. O povo pode ser pobre, como ele muitas vezes viu na Índia, ou mesmo no Brasil, quando aqui veio em 1941, pela primeira vez, pisando no Paraná, que então era uma grande floresta, não é? Ele dizia: o que eu tenho observado é que o povo pobre não tem nada de estúpido. Ele é capaz de perceber, dado que ele tem a informação. Por isso, até falei sobre a necessidade de universalizar a informação. E incentivos. E, portanto, voltando para a questão inflacionária, não há risco algum. O público hoje trucidará o governante que bobear em matéria de inflação. Agora, o que é que está fazendo essa administração? E nisso discordo de você. Ela está dando um combate, embora parcial, embora viesado, a uma das questões mais graves que nós enfrentamos, que é uma taxa de juros absolutamente incompatível com o status investment grade do Brasil. O Brasil, nesse ponto, é esquizofrênico. E, por isso, aliás, a minha empresa classificadora de risco, não sou só eu, o Comitê de Risco, ainda não atribui grau de investimento para o Brasil. Não importa se as empresas americanas acham que nós somos grau de investimento. Porque o Brasil confessa que ele é um mau risco quando ele paga as taxas de juros mais altas do mundo nos seus próprios papéis. O Brasil tem que parar de ser esquizofrênico. Ou ele se considera um país relativamente seguro, investment grade, e pratica taxas de juros normais, ou ele não é investment grade e vai continuar sempre segurando a demanda pelos cabelos. Na realidade, o Brasil tem um problema de oferta. Ele tributa demais as atividades produtivas, não é muito rentável produzir no Brasil, em princípio é mais rentável importar e distribuir aqui para dentro, enquanto a distribuição e o controle da inflação for via importações pagas pelos altos preços das commodities, nós estamos vivenciando um momento, vamos dizer assim, de idílio com esse sucesso relativo, mas cuidado, povo brasileiro, nós temos que mudar de modelo. O nosso modelo tem que ser poupador, investidor, de juros módicos, de impostos fáceis, como dizia Adam Smith, easy taxes,
e temos que ser um modelo que acumule para todos para o futuro. Nesse momento, a taxa de juros vai para o lugar, o Banco Central vai agir de forma autônoma e independente, e acho que ao lado de um Banco Central, de um Conselho Monetário, que a gente nem ouve falar, mas o Conselho Monetário Nacional, esse sim devia ser o locus dessa decisão independente. Nós devemos ter, e tenho alertado, Jorge, que existe aí uma janela na área fiscal, que aí o juro também, você vai concordar comigo, não vai cair, nem pode cair, enquanto o governo agir de modo tão ineficiente do ponto de vista fiscal. Existe um artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o artigo 67, que o Brasil descumpre desde que a lei foi aprovada no ano 2000, que manda o Brasil ter um Conselho de Gestão Fiscal. Quando nós aprovarmos no Congresso Nacional esse Conselho de Gestão Fiscal, que seria um Conselho Monetário Nacional do controle antecipado da despesa pública, nós vamos ter realmente acabado de organizar o Brasil institucionalmente para esse grande salto à frente. Obrigado. Depois, se der tempo, a gente volta na questão dos juros. Tom, você baseou boa parte da sua apresentação em Adam Smith. E Adam Smith, como a maioria sabe, foi um grande combatente do mercantilismo que vigorava em sua época. Quando tivemos a crise em 1930, 29 e 30, nos Estados Unidos, que espalhou-se para o mundo, nós vimos um crescimento muito acentuado do protecionismo, com Smith-Hawley e outras medidas que fizeram o comércio internacional despencar, e isso agravou bastante aqueles problemas. Hoje nós estamos vendo, talvez, alguma coisa nesse sentido, o renascimento dessa visão mercantilista de que exportar é bom, importar é ruim. E nós temos no governo brasileiro um ícone representativo dessa mentalidade retrógrada, que tem, inclusive, levantado taxas contra vinhos importados, contra automóveis melhores e mais baratos vindo de fora, o que apenas prejudica, penaliza os consumidores todos brasileiros em nome de um suposto interesse nacional. Qual sua visão disso? Você está preocupado com essa escalada protecionista? Você acha que o Brasil corre o risco de se fechar novamente e deixar para trás toda a conquista que veio pós-época Fernando Collor de Mello? That's an extremely important question, but I would like to take just 1 minute to make a personal thank you to the translators. Wherever you are, thank you so much for translating these for me. Protectionism is one of the greatest dangers to the world. It's a danger to prosperity. It's also a danger to peace, because protectionism invariably is the first step to war. And free trade is the philosophy of peace. And people who love peace and want to avoid war should promote freedom of trade. But let's look at just the economic benefits. I had a discussion with some Brazilian students the other day. Their professors told them that it's a loss of income if you import something from foreigners. That's crazy. That's like saying it's a loss of income because I bought my suit from someone else. I could have made it myself. Think how rich I would be if I made all my own clothes and my shoes and cut my own hair and grew my food. That's crazy. The reason we export is to get imports. Exports are not good per se, it's the price of getting imports and cheaper things. Moreover, there's something called in international trade economics the Lerner symmetry thesis after Abba Lerner, an economist. A tax on imports or a restriction on imports has the same impact as a tax or restriction on exports. If you want your export industries to prosper, allow imports. If you make it difficult to import, you also make it difficult to export. So protectionism does not support your exporting industries. It kills them. It kills them. What trade is about is buying things from other people that are expensive for you to make
and they get from you the things that are expensive for them to make. So both of you are benefiting because you produce higher value. Consistently, free trade leads to more prosperity, and it leads to more exports of higher value goods. This is what the economic populists don't understand. They think exports are just good per se, and imports are somehow bad. Let me make a short digression into intellectual history. This doctrine of the balance of trade was called by Adam Smith, who was a very mild-mannered man. He said it was the most foolish of all ideas. A very hard term. Here's how it worked. The idea was that the English would export more than they imported. So what happened? Gold would come into the country. Then the king would use the gold to hire mercenary soldiers to conquer the Netherlands. That's what mercantilism comes from. But conquering the Netherlands is no longer the foreign policy of most countries. So why should they have that economic policy? Adam Smith pointed out gold coming into England did not make the average person richer. You can't eat it. The average person wanted bread to come in, which you can consume, not gold for the king to hire soldiers to conquer foreign countries. Why do we still have this foolish mercantilist idea? It's incoherent. It makes no sense. No serious economist has believed it for over 200 years. And yet, every politician in the world repeats it endlessly. So resisting protectionism is extremely important for Brazil. It's really a key, because then, if you have free trade, your export industries will rise, and they will rise in value, which is the key. And that is a key to bringing prosperity to everybody in Brazil, not just, frankly, the parasitic elites who cluster around Brasilia and cluster around the politicians, but everybody in the country, and free trade is the key to that. Thank you very much. Paulo, você colocou na sua palestra a questão do enriquecimento da classe C no Brasil. E a pergunta que eu faria, misturando um pouco a questão dos juros, para voltar nesse aspecto, eu também gostaria de ver juros mais civilizados no Brasil, mas acho muito difícil, enquanto o governo arrecada quase 40% do PIB e investe menos de 1%. Quer dizer, a poupança doméstica no país, que é a oferta de crédito com lastro, é muito baixa por culpa da fome insaciável do governo gastador por recursos. A pergunta que eu faria, então, é se boa parte desse enriquecimento da classe C não tem muito mais a ver com fatores pontuais, insustentáveis, exógenos, como os juros reais negativos nos países desenvolvidos, que tem feito com que, nesse concurso de feiura, o Brasil consiga até se sobressair um pouco, e com a famosa loteria chinesa, que é uma espécie de maná que fez os nossos índices de termos de troca dar um salto fantástico, ou seja, o preço de tudo aquilo que exportamos vis-à-vis aquilo que importamos subiu muito. Então, a pergunta que eu faria é, até que ponto esse enriquecimento da classe C, calcado em China e juros artificialmente baixos, é sustentável, ou até que ponto o Brasil não é uma cigarra irresponsável, gastadora, durante o verão que ganhou na loteria. E eu pergunto isso provocando da seguinte forma: nós não vimos uma única reforma estrutural desses anos todos de governo PT. Não teve reforma trabalhista, tributária, não tem investimento decente em infraestrutura, a não ser um ou outro estádio que vai ficar como um verdadeiro elefante branco depois da Copa. Então, não teve ganho de produtividade na economia. O trabalhador brasileiro, na média, não está mais eficiente e produtivo. Então, como é que isso vai ser sustentável, esse enriquecimento? É uma boa pergunta e por sorte, como seja uma outra palestra, eu não vou poder responder. Vou ter que ficar no resumo. E pego pelo final, a questão da produtividade. Nós não podemos ser mais enfáticos, e concordando com o capítulo final da sua assertiva, do que denunciar, alertar
para o fato de que a produtividade não está crescendo no Brasil. E esta é a razão razão prática pela qual o governo se surpreende, como no ano passado, ele colhe 2,7% de aumento da produção, embora o consumo esteja consistentemente crescendo na faixa de 5% reais, já descontado a inflação, com alguns anos demonstrando, inclusive, picos de crescimento de 7%, 8%, como aconteceu no ano de 2010 e como aconteceu também no ano de 2008. Portanto, nós temos, concordando com você, Rodrigo, um modelo que é potencialmente desequilibrado, porque ele tem muito mais propensão, muito mais gasolina no consumo, o que não é ruim. Nós estamos aqui para consumir e ver as pessoas progredirem no seu consumo, mas desde que haja um equilíbrio entre os fatores que estimulam produção e os que estimulam consumo. Isso não há, e essa fonte de desequilíbrio está na improdutividade que está sendo registrada ano após ano no sistema. O que nós fizemos recentemente no Movimento Brasil Eficiente foi encomendar uma pesquisa que terminou e que vai ser divulgada, inclusive, nos próximos dias. O Jorge já tem uma cópia ali em primeiríssima mão, que mostra, pela primeira vez, com resultados econométricos, e isso é muito importante porque corta um pouco a conversa doutrinária sobre se isso produz aquilo, quais são as causas, porque você veja que os grandes acadêmicos, desde Adam Smith, buscam as causas das coisas. Nós conseguimos identificar econometricamente a causa da baixa produtividade, entre outras possíveis causas. Existe um resultado robusto e adverso entre o aumento da carga tributária. Parabéns para Adam Smith, mais uma vez. Ele já há 200 anos atrás, sem econometria nenhuma, identificava o que a gente meio que pacientemente conseguiu reidentificar. A cada aumento de 1 ponto percentual na carga tributária, nós jogamos no Oceano Atlântico meio ponto percentual da chamada produtividade total dos fatores, que é exatamente aquela mágicazinha na função de produção que faz com que o resultado seja melhor do que a contribuição particular do fator trabalho e do fator capital. Em outras palavras, o Brasil está ficando improdutivo porque o governo, eu diria, involuntariamente, ao tentar fechar suas contas, ele invade o bolso do contribuinte e impede que a nação prospere por seus próprios passos, com seus próprios braços e que ande e caminhe com seus próprios pés. Eu acho que isso é muito importante que a gente repita, inclusive exima esse ou aquele governo de culpa. Não é o governo do PT, antes a gente não tinha noção disso e continuamos, como o Rodrigo está alertando, alegremente estamos indo para o futuro, não desconfiando que a gente está mais sendo embalado por altos preços de commodities que realmente se inverteram a nosso favor. Nisso eu qualificaria o que tu disseste aí, porque quando os termos de troca pioram, a gente, às vezes, reage ao empobrecimento, foi o que aconteceu nos anos 70, e tentamos continuar sendo ricos quando a gente já tinha que empobrecer um pouco para poder depois retomar o nosso enriquecimento. Não fizemos isso, inflacionamos, mega inflacionamos, nos ferramos. Agora, os termos de troca variaram a favor. Fizemos bem a inclusão social de largas camadas da população brasileira, inclusive com crédito, mas o que mais subiu no balanço brasileiro foi o passivo, não o ativo. O brasileiro está mais endividado hoje. Alguém diria sadiamente endividado, porque ainda está dando para pagar, mas está muito próximo, alguém diria, dos limites do endividamento pessoal. Ou, em outras palavras, esse modelo está esgotado. E o truque é controlar a carga tributária. Primeiro, propondo uma simplificação, e com isso termino. O Brasil está tão amortecido na sua dificuldade de realizar as tais reformas, que é bom nem falar de reformas. Façamos-las sem mencioná-las. Vamos partir para uma simplificação fiscal? Eu não sabia que era Adam Smith, já não me recordava. Easy, simples, não é?
Aliás, diga-se passagem, com isso concluo, o Brasil é tão engraçado que ele costuma dar grandes programas bem bolados, como o Simples Nacional, etc. e tal, ele faz a denúncia da própria complicação. Ele, quando deu a esse programa do Simples, que é um programa em que uma parte dos brasileiros pode pagar com uma taxa única aquilo que é produto de várias taxações, nós estamos freudianamente denunciando que para uma outra camada de brasileiros vige e vigora o complicado. Quer dizer, nós temos para alguns brasileiros o simples e para outros o complicado. Nós queremos descomplicar para todos os brasileiros. Nós queremos o simples para todos. E Easy Taxes, Adam Smith neles. Se nós conseguirmos fazer isso, uma parte importante das próximas reformas serão concluídas. Excelente, Paulo. Bom, estamos chegando ao fim do painel. Antes de encerrar, eu queria fazer uma propaganda aqui, que, como economista, entendo o valor da escassez, por isso que o diamante é tão mais caro que a água. Eu trouxe meu livro, são apenas 79 unidades que estarão à venda ali fora. Vou estar assinando 2 horas, mas já estão à venda, Liberal com Orgulho, meu último livro. Queria agradecer imensamente a participação brilhante de Tom Palmer, participação igualmente brilhante de Paulo Rabelo de Castro, e com isso encerramos esse painel.